Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de Deus hoje vem dizer que nós estamos rodeados de testemunhas. E como é bonito ver pessoas que vivem um testemunho de fé, que vivem realmente a sua fé, não só com palavras, mas através da sua vida. E também existem os testemunhos de graças que foram alcançadas, de milagres. E nós temos sempre de falar esses testemunhos, porque quantas almas não se converteram, quantas almas não foram tocadas através desses testemunhos. E é por isso que é importante a gente falar sempre. E vem dizer mais, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. O pecado, ele pesa na nossa vida. O pecado, ele pesa na nossa consciência. Por mais que você já tenha se acostumado a errar, a pecar, um dia a sua consciência vai pesar, querendo ou não, porque a nossa consciência sempre tende ao bem. E o seu juiz é a sua consciência. E aqui vem dizer para a gente deixar de lado o pecado que nos envolve. O mundo está aí nos seduzindo com o pecado. Mas nós temos de renunciar. Porque um dia também existiram pessoas aqui na terra que renunciaram. Pessoas que buscaram agradar somente ao Senhor. E essas pessoas são os santos. E eles conseguiram a santidade justamente por isso. E nós temos de seguir os exemplos deles. E diz, empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Empenhemos-nos com perseverança, ou seja, perseverar. Se o Senhor está permitindo algo na sua vida, é para o seu melhor. O Senhor muitas das vezes permite perseguições, permite sofrimentos para o nosso melhor. Para que a gente cresça muitas das vezes. Porque os santos também passaram por isso. Passaram por grandes combates. E aqui vem dizer mais. Com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. É somente o Senhor que tem que estar no centro. A gente tem que se abandonar no Senhor. Eu estava lendo o livro Almas do Apostolado e diz que Jesus não abençoa as obras em que o homem só vê o seu lado, só coloca ele mesmo. Jesus não abençoa esse tipo de obra, porque é uma obra humana. E ai daquele, diz o livro também, ai daquele que fizer uma obra sem se estar certo se é a vontade de Deus. Por isso que nós temos sempre de pedir ao Senhor discernimento, sabedoria e agir com prudência. Não vir assim na telha e fazer logo não. O Senhor não quer que a gente sejamos pessoas imprudentes. E vem dizer, em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. O Senhor suportou a cruz, sofreu infâmia, sofreu humilhação, sofreu muitas coisas, mas suportou a cruz. Em vista da alegria que lhe foi proposta, o Senhor não merecia e mesmo assim passou. E da mesma forma somos cada um de nós. Aqui no mundo, o mundo vai oferecer muitas alegrias. Alegrias falsas, digamos assim. Porque são falsas, são ilusórias. Porque é só naquele momento, depois passa. E da mesma forma, somos nós. Nós não temos de ir por essa alegria do mundo. Nós temos de suportar a cruz que o Senhor permitiu. Mas a gente tem que ser feliz mesmo suportando essa cruz. É difícil demais, mas não é impossível. Se os santos conseguiram, os santos eram pessoas como a gente, pessoas normais, mas eles tinham algo diferente. O quê? Eles buscavam a Deus inteiramente e se renunciavam. E nós também temos de seguir isso. E diz mais, pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. O Senhor enfrentou por parte dos pecadores.
Ele não merecia aquilo, mas o Senhor, ele passou por nós. E aqui vem dizer mais, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Eu estava lendo a frase de um santo que ele diz que é egoísmo nosso a gente estar desanimado e triste. E quando a gente começa a pensar naquilo que o Senhor sofreu, a gente vê que aquilo que a gente está passando é muito pequeno diante de tudo aquilo que o Senhor passou ali naquela cruz e antes dela. E é por isso que o Senhor não quer de nós o desânimo. Ele não quer. E vem dizer mais, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Os santos, eles resistiram até o sangue. São Francisco, por exemplo, sentiu uma tentação muito forte para pecar contra a castidade. E o que foi que ele fez? Se jogou nos espinhos. São Bernardo também, ele sentiu na sua juventude uma atração por uma mulher. E o que foi que ele fez? Se jogou no lago gelado. Se mortificaram. Essas pessoas se mortificaram entre tantos outros santos que fizeram isso pelo Senhor. E vem dizer que vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Nós ainda não resistimos até o sangue, mas nós temos de buscar renunciar tudo aquilo que nos leva ao pecado. E muitas das vezes fugir das ocasiões que nos levam a pecar. E que nós buscamos ser como os santos, que fizeram tudo isso por amor a Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.